Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um bate-papo de comportamento e consciência. Estamos no episódio 5, a consciência corporal. Será que a dor surge do nada? A gente só tem como saber se a dor surge do nada ou não se a gente desenvolver nossa consciência corporal. Vamos aguardar nosso parceiro de bate-papo, que é o Gabriel. Enquanto isso, a gente vai colocando aqui o tema. Para quem já chegou, vamos mandando um aviãozinho. Vamos mandar um aviãozinho para que o pessoal saiba que a gente já está ao vivo. Bom dia, Mônica. Mônica marcando presença no bate-papo de comportamento e consciência. Bom dia, Gessi. Para Cuiabá é cedo ainda, galerinha. 6 horas da manhã. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Tamires. Cadê meu tema, cara? Foi-se embora meu tema, achei. A Mônica disse que não Achei está. que eu tivesse fixado ele. Tá Oi. Não tá me ouvindo, Mônica? Ou o Gabriel? Eu estou ouvindo você. Vamos ver, vamos ver. Esperar um pouquinho ela responder para ver quem que ela não está ouvindo. Ah, agora foi, beleza. É porque a hora que o Gabriel entra, a hora que qualquer convidado entra, gente, ele dá um delayzinho de som, assim. Ou ele dá uma explodida no som e você fica quase surdo, principalmente se você tiver de fone. Ou ele dá uma fechada no som, não sai nada de som. Já percebi isso na hora das entradas aí dos convidados. Então vamos lá, gente, mais um bate-papo, né, de comportamento e consciência. E no bate-papo de hoje, a gente vai fazer um pouquinho diferente e a gente quer o feedback de vocês, de como que vai ficar aí o entendimento do bate-papo de hoje. Porque hoje eu vou fazer uma prévia, vamos dizer assim, de um atendimento da leitura biológica com o Gabriel. E nesse tema especificamente, a dor surge do nada? Pergunta. Então é como se o Gabriel tivesse vindo para fazer uma avaliação da leitura biológica comigo, com dores. E, Tamires, não sei, não estou sabendo resolver essas dores, me ajuda aí, através da leitura biológica. Então aqui eu vou fazer uma série de perguntas para ele, para a gente mostrar para vocês como que seria, né, um atendimento da leitura biológica. E o que é, afinal, a leitura biológica? Pela frase, né, pelo nome, ler a biologia da pessoa. Como que eu leio a biologia da pessoa? Através de todos os sinais que o corpo dela já apresentou desde a infância. Intestino preso, Gabriel não tem menstruação, mas quando é mulher eu pergunto a data da primeira menstruação, se teve muita cólica ou não. Problemas respiratórios, alergias, intolerância alimentar. Tem época que tem intestino solto, tem época que tem intestino preso, tem época que tem gastrite, tem época que não tem. Por esses sinais, eu vou lendo a biologia da pessoa e entendendo de parte biológica, que a gente aprende no curso, você vai caminhando com a pessoa para os entendimentos comportamentais. Por quê? O nosso cérebro, ele tem a capacidade de imaginar situações diferentes dos animais. E nesse imaginar situações que está relacionado com o córtex, a gente vai reagindo a essas situações, sejam elas reais ou imaginárias, a gente vai reagir do mesmo jeito. Então, por isso que o nosso corpo vai ter dores, por exemplo, por conta de um chefe que eu achei que ia me despedir, que eu fiz uma cagada lá na empresa, mas não me despediu. Aí no momento que eu fiz o negócio que eu achei que eu ia ser despedido, eu entro num conflito, que o meu corpo se prepara para tudo isso, e depois acaba,
nem acaba acontecendo o encerramento ali do trabalho. Esse é um dos exemplos, são vários, mas vamos ver aqui com o Gabriel. O caso dele vai ser sobre o caso dele mesmo, real. Não vamos inventar nenhuma história aqui, né, sobre o Gabriel. E aí, gente, vocês dão um feedback pra gente de se vai ficar entendível para vocês e para vocês conseguirem aplicar no dia a dia de vocês também. Que eu já deixo uma dica aqui. Por mais que a dor que o Gabriel relate aqui não seja a mesma que a sua, mas vai prestando atenção nas perguntas que eu faço para ele com relação às dores, porque pode ser as mesmas perguntas para você fazer para você, mesmo que a dor seja em outros lugares. E o que o Gabriel vai fazer depois, que a gente vai deixar de tarefa aqui, pode servir para todo mundo também. Combinado? Gabriel, vamos lá então. O que eu preciso de você? Se você está com alguma dor atualmente, que você queira trabalhar, se não tem nenhuma dor atual, alguma última que tenha passado. Então, só antes da gente entrar, só complementar o que você falou do cérebro, né? O cérebro, ele é Pode. atemporal, ou seja, ele não conhece passado, presente e futuro. O que você mandar para ele, que é a preocupação, ele vai rodar o programa como presente. Então, independente do que passou ou daquilo que está sendo criado na mente que não existe na realidade, ele vai criar nesse exato momento. E isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Depende se você usa a seu favor ou se isso está sendo usado de forma errada, criando preocupações desnecessárias, né? Então, esse é o ponto que eu queria colocar aqui. E agora vindo aqui, trazendo para o meu lado, é a questão do Covid, né, que passou. Eu não tô com nenhuma dor, mas eu fiquei sem cheiro e sem sabor por enquanto, que é um sintoma às vezes meio característico, né? Mas eu não sei se talvez na leitura biológica como que isso poderia ser abordado, talvez seria até interessante, né? Muito bem. Vamos lá. Primeiro, para a gente entender com relação ao Covid, o Covid ele é atacado, entre aspas, por um vírus, né? Na leitura biológica, a gente aprende que fungos, bactérias e vírus. Se eu não estou esquecendo ninguém, é fungos, bactérias e vírus. Eles estão relacionados com o nosso corpo como uma forma de limpeza, de corrigir ali internamente o processo que você já passou e fazer uma limpeza. Cada um desses, podemos dizer aí, seres vivos, porque eles são seres vivos, né? Todos três, eles vão atacar tecidos diferentes. Quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente tem 3 tecidos, que quando a gente parece um girininho lá, tem 3 tecidos que vão originar todos os nossos órgãos. Quais são eles? A endoderme, a mesoderme e a ectoderme. A endoderme está mais relacionada a um tecido vital, que vai cuidar de tudo que é vital para você respirar, digerir, comer, reproduzir. A mesoderme está no meio ali, ó. Ela se comunica com a endoderme, ela se comunica com a ectoderme. Ela vai fazer um tecido de sustentação e também de proteção. Ó. Tudo que é pele vai estar ali na mesoderme. Então, ela vai proteger os seus órgãos vitais, mas ela vai te dar movimento para se relacionar com as pessoas, que é a ectoderme. A ectoderme é esse tecido mais relacional, que está no nosso relacionamento humano e está bem vinculado com o córtex, que já não tem nos animais. Os fungos atacam mais a endoderme, então a gente pode ver que na sociedade atual a gente não tem mais tantos problemas com fungos como a gente tinha antigamente. Os fungos continuam existindo? Continuam, mas a gente não tem mais tantos problemas como tinha antes. A mesoderme é atacada por bactéria. Sabe aquelas infecções generalizadas? Que a pessoa vai parar no hospital, está com uma infecção generalizada, deu no músculo, deu no sangue, alguma coisa assim? Mesoderme. E a ectoderme é atacada pelo vírus. Tudo isso para vocês entenderem que se você está resolvendo alguma coisa na sua vida com o vírus, não está relacionado nem à sustentação, nem a movimento,
e nem a parte vital, mas sim a relacional. Isso aqui é tudo divisão metodológica, tá, gente? Esses tecidos, eles se entrelaçam aí no seu dia a dia. Nunca a gente vai estar só na ectoderme ou só na mesoderme. Então, o vírus, Gabriel, se você passou pelo vírus, ele está relacionado ao seu tecido de relação humana. E esse tecido da ectoderme, ele está relacionado a conflitos de território. Então, o que a gente já conversou aí com os nossos colegas da elettrobiológica, é claro que essa interpretação que eu estou fazendo aqui para vocês, gente, ela ainda pode mudar muito no decorrer aí do tempo, porque é uma doença nova para a gente, o Covid-19. Mas o vírus não. Então, eu estou fazendo uma abordagem aqui com relação a um vírus qualquer, seja o Covid-19 ou não. Mas é claro que quanto mais a gente estudar ele daqui para frente, a gente vai entender mais as suas particularidades, do Covid especificamente. Então, o vírus, ele está nos ajudando a reconhecer o nosso território, a voltar para casa. Por isso, ele ataca a ectoderme. Qualquer vírus, você vai voltar para casa, vamos dizer assim. E essa parte, ela é bem atacada, se você for pensar na gripe, é a mesma região que vai ser atacada, certo? Parte aqui nasofaríngea, né? Mas a gente não tinha visto ainda um vírus que atacasse com tanta clareza nessa questão de perder o olfato, perder o paladar. Agora, o que você vai pensar para mim, Gabriel? A gente vai analisar junto a lei biológica desse órgão. Qual é a função principal lá nos animais? Aí a gente vai fazer a correlação com os seres humanos. Qual a função principal do nariz? É farejar o perigo. Aí a gente pode pensar no que antes do Covid-19, seja próximo ou não, porque tem pessoas passando pelo Covid-19 que estão resolvendo conflitos de território muito antigos. Pessoas muito mais velhas aí, que estão passando pelo Covid-19, conflitos de território aí que vem da infância, que vem de outras gerações, né? Mas veja o que faz sentido para a sua cabeça, porque, gente, as leis biológicas, elas existem em termos gerais, mas cada corpo vivencia a situação de um jeito. Então tem que ver como que o cérebro do Gabriel interpreta essa questão de território. Então, Gabriel, coisas que você tenha passado antes do Covid-19 que tenha sido importante ou difícil de você farejar esse perigo e está relacionado ao seu território. Então, eu estou vivendo situações de trabalho, familiares, que eu estou tentando perceber um problema, mas está difícil de me proteger dele ou de encontrar esse problema e proteger o meu território. Você consegue pensar em alguma coisa? Acho que o mais forte que está sendo vivenciado agora é esse processo de mudança, né? De retornar para o Brasil, sair da Argentina, transições dentro do trabalho. Então, talvez pode ser alguma coisa relacionada a isso. E como a gente tinha conversado, eu tenho um grupo de mentoria onde eu ensino sobre os sabotadores. Eu aprendo direto da fonte e ensino. E o interessante é que quando eu acabei de gravar uma aula sobre um sabotador específico que se chama inquieto e que eu sei que tem me atrapalhado, tem me sabotado muito, foi assim, na hora que explodiu os sintomas, né? Que a febre ficou mais forte, que o corpo ficou ainda mais mole. Eu já estava com um pouco de mal-estar no dia anterior, mas e até no dia. Só que depois, assim, acabei de gravar, veio febre, foi quando os sintomas se intensificaram, né? E, e como eu te falei também, pouco tempo depois disso, o meu telefone caiu e rompeu a tela, né? E a tela ficou trincada. Então foram coisas aí que se conectam. Depois ou antes? Foi depois também. Certo. Mas dá para dizer, Gabriel, que você está
nesse problema de território agora, tipo, esse mês passado? Isso está sendo, já tem um tempo já, né? Esse processo de volta, de saída daqui da Argentina, né? O processo é Isso. mental, né? E Então, tem. aqui responde a pergunta da live de hoje. A dor surge do nada? Não. Esse conflito de território do Gabriel não tá de agora, não surgiu de agora. Só que por que que ele tá com sintomas agora? Aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso. O que você ia falar, Gabi? Não, que antes era muito, tava muito no mental, né? E agora é a questão de queria resolver, mas envolvia outras pessoas. E aí depois o processo começou a andar, né? Começou a andar de fato para novembro, né? Outubro, novembro começou a caminhar mesmo, né? Isso. E ó, outubro e novembro. A gente tá com contato com esse vírus, gente, desde aproximadamente março, quando a gente, no Brasil pelo menos, Gabriel pode falar como estava lá na Argentina, quando a gente começou a fazer um isolamento mais importante, mas o vírus já estava circulando há algumas semanas, pelo menos no Brasil, né? Quem tinha que ter contato com o vírus já tinha tido contato. E o Gabriel, ele já está num processo de viagem, de sair para trabalhar, de coisas. Ele não ficou só em casa. Então, não quer dizer que ele teve contato com o vírus só nesse poucos dias aí antes dessa aula que ele estava dando dos sabotadores. Ele já estava se movimentando há mais tempo. Por que que o corpo dele apresentou esses sintomas naquele momento? Ele poderia ter tido contato antes, ele poderia ter apresentado esses sintomas antes. Aquele momento estava mais propício para ele poder fazer esse trabalho de resolver o território dele. E esse resolver o território, gente, ele não é de uma hora para outra, do dia para a noite. Essa aula do Gabriel, que ele sentiu os sintomas logo após a aula, a gente tem duas hipóteses mais fortes. Aí tem que ver o que faz sentido para a cabeça do Gabriel e ele fala para a gente. Gabriel, o que faz mais sentido para você? Você estava... Essa aula era muito importante para você cumprir. E aí, por mais que você já tivesse com alguns sinais dos sintomas do Covid, moleza no corpo, espirrou, tossiu, ardência em algumas partes aí dessa região do nariz, da garganta, mas você não podia deixar de dar essa aula. Essa aula era muito importante para você como ser integral, Gabriel. Não só profissionalmente falando. Ou o conteúdo que teve nessa aula fala diretamente com algum conflito de território que você está resolvendo. O que faz mais sentido para você? Os dois, mas a parte do conteúdo é mais forte. Então, pronto. Então, por quê? Pega aí, gente, exemplo de mães. Mãe que está com dor nas costas, mãe que está com gripe, mãe que os filhos estão com conjuntivite. Eu lembro quando teve crise de conjuntivite aqui em Cuiabá, uns anos atrás. Nós quatro aqui de casa que pegamos, meu pai... Foi aqui em Cuiabá ou foi em Belo Horizonte? Nem lembro mais. Meu pai, minhas duas irmãs, eu. E é uma doença que passa com facilidade, né? A minha mãe tratou de todo mundo, pingou colírio em todo mundo e ela não pegou. Então tem uma questão de sobrevivência e materna de que eu não posso ficar doente porque eu preciso cuidar do restante das pessoas, né? Poderia ter sido essa questão com o Gabriel, mas ele está alegando que não. Não é que eu precisava... O mais importante... Era importante sim dar essa aula? Era importante. Mas o que faz mais sentido para minha cabeça é com relação ao conteúdo. Então, quando ele apresentou aquele conteúdo, enquanto ele estava falando, dependendo do que as pessoas falaram para ele, aquilo liberou no corpo dele, na mente dele, a possibilidade de resolver o conflito de território.
Então, quando libera a possibilidade de resolver o conflito de território, o vírus pode atuar. Aí ele atua como lixeiro. Gabriel deu uma caidinha, ele precisa ouvir a minha interpretação aqui para a gente continuar. Vamos ver se ele vai conseguir voltar. Ixi, o Gabriel caiu. Gente, enquanto o Gabriel retorna, esse é um conteúdo, o conteúdo da leitura biológica ele já é complexo por si só, porque muitas pessoas nunca ouviram falar, e relacionado ao Covid-19 mais complexo ainda. Então coloquem aqui no comentário se vocês estão entendendo alguma coisa. Quem está perdido, fala para mim também. Estou perdido, mas só para eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar, senão eu volto e faço um resuminho. Fala aí, tô entendendo ou tô perdido? Tô entendendo ou tô perdido? E não tem problema estar perdido não, viu? Podem falar. Acho que a gente Voltou, Gabriel? caiu aqui, hein? A internet tá botando. Você pegou até onde a minha explicação? A questão de que o conteúdo era importante para eu resolver alguma questão de conflito. Isso. Então, na hora que o Gabriel teve contato com aquele conteúdo, juntou, porque aí são várias possibilidades, tá, gente? Não é porque assim que eu tiver contato com algum conteúdo que mexe com o meu íntimo, eu vou ter uma doença. Não. As questões das nossas dores e doenças, e aí, mais uma vez, respondendo aqui, a dor surge do nada, a nossa vida, ela segue um fluxo de ciclos. Beleza, Débora, eu faço um resumo final. A nossa vida ela segue um fluxo de ciclos e a gente vai sendo atraído, trabalho, relacionamento, mudança de casa, mudança de país. Gabriel, por exemplo, está nessa transição aí de território, né, Gabriel, de mudança de país. O universo ele junta uma qualidade de tempo que você esteja no melhor lugar, no melhor momento, com as melhores pessoas, com um conteúdo que você entre em contato com ele para resolver o seu problema. Então, o Gabriel estava na melhor fase de local, de cidade, com as pessoas que estavam envolvidas ali naquela aula que ele estava dando, e o conteúdo para juntar, aí ressoa dentro dele, virou alguma chavinha ali dentro dele, agora eu posso resolver esse conflito de território. Todos os entendimentos do Gabriel estavam mais propícios. Isso faz sentido para você, Gabriel? Todos os entendimentos de tudo que você estudou até hoje, de tudo que você já vivenciou, de trabalho, relacionamento, filho, é como se essa fase agora fosse a que tivesse mais clara para você entender tudo isso? Faz sentido? Gabriel, você está sem som. É, Agora, e para mim, você ficou sem som. Aí esse voltou. conteúdo, Saiu. Voltou. Saiu. acho que está um pouco de atraso. Não sei se normalizou agora. Voltamos? Então, sentido. Fez sentido? Foi Agora isso? você está em câmera lenta para mim. Agora volta aqui para mim. Gente, coloquem aí no comentário, fazendo um favor, quem tá ouvindo. Ah, o Gabriel tá dando um. Vê pra Deixa eu vocês como que tá a internet. ver se Vocês eu estão tiro ouvindo? Se é do. Gabriel, coloca aí de 0 a 10, G 0 a 10, T 0 a 10, que aí eu sei como que tá a minha conexão para vocês e como que tá a dele para vocês. Para mim o do Gabriel tá dando um delay também. Ele fala e o som chega um tempo depois e chega assim, blul, Eu acho que é a minha. chega meio aceleradinho. Aí eu tô vendo sua boca mexer, mas o som não chega. Tem hora que chega, tem hora que não chega. Agora não chegou nada.
Gente, tem dia que é assim mesmo. Internet instável. Já vi lives aí que o pessoal entrava e saía 10 vezes para conseguir finalizar. Vamos esperar só um pouquinho para ver se a internet dele vai dar uma estabilizada, porque se ele cair de novo, eu terminei a explicação para vocês. Pelo que eu entendi, ele falou que fez sentido essa questão dele de agora tá mais propício. Aí caiu. De agora tá o entendimento dele com relação a esse conflito de território. Se o seu corpo entendeu os problemas que ele estava passando numa questão de sobrevivência, então, antes do Gabriel apresentar os sintomas do Covid-19, ele tinha que dar conta de resolver problemas de território e ainda estava relacionado à sobrevivência dele. Se ele não der conta disso, ele pode ter problemas maiores. Depois que o corpo dele entendeu que ele daria conta, aí o vírus vem para fazer essa limpeza. E aí, Gabriel, como estamos de Tá som? normal? Normal? Agora tá Normalizou? normal. Troquei de Normalizou. telefone aqui. Tá ótimo. Você falou que fez sentido, né? Você tá mais propício para resolver. A questão é que eu já tinha consciência do problema, da questão, já tinha tempo que eu sabia que estava passando por esses processos de autossabotagem, só que o negócio não mudava, não mexia. E dessa vez, né, com um conjunto de questões e coisas aqui, as coisas, a engrenagem, prum, destravou. Acho que tirou o negócio, um pininho que estava travando a engrenagem, sabe? E, Gabriel, vamos ver agora a qualidade de tempo. Porque, senão, a gente cai num problema de achar que, então eu poderia ter resolvido antes. Às vezes não. Às vezes você precisava desse tempo para resolver as coisas. Você está com quantos anos, Gabriel? 33. 33, gente. 33, para quem não sabe, é um ciclo bem importante aí, né? De 28, 28, 29, 31, 32, 33. Isso, está finalizando um dos ciclos de 7 anos. Então, quando a gente está fazendo um ciclo, imaginem uma. Não tem nenhuma cruz aqui agora. A cruz é o mais claro para a gente entender a simbologia. Porque, para quem não sabe, gente, a cruz é um símbolo que não é só religioso, viu? É um símbolo de tempo também. Ó, todos os ciclos, ele vai ter essa fase aqui, vamos dizer assim. Começou aqui, aí tem uma fase do meio, que pode ser uma cruz ou pode ser um mais. Entra numa descida para depois ter uma subida de novo. Então, para o Gabriel, para chegar nos 33 anos, ele estava numa fase de descida do ciclo dele para depois entrar numa fase nova. Essa fase nova, ela começa a dar sinais antes de virar, que vira ali com 33, 34 anos. Então, ele está na virada de um ciclo. Se o Gabriel parar para pensar, Gabriel, de 28 anos até 30, você tinha características muito diferentes de 30 até 33? Enquanto o Gabriel pensa em vocês, nos ciclos de vocês, de 7 em 7 anos. Porque o ciclo ele tem um ápice e ele tem uma descida, é igual a Lua. Vai numa fase forte, vai numa fase fraca. Mudou bastante, né, no sentido de mais ponderação, né? Estava muito fazer, 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 que envolve esse sabotador do conteúdo de, né? Dá para fazer a analogia desse sabotador aí é o macaco pulando de galho em galho, sabe?
Muito bem, então, ó, Gabriel, de 28 a 30 anos, ele ainda tinha características do ciclo anterior dele, antes dos 28. A partir dos 30, mais ou menos, começa a dar sinais do próximo ciclo. Então, ele começou a partir dos 30 ali, querer mudar coisas na vida dele que ainda era difícil. É como se ele tivesse começando a arrastar uma roda nova, mas que ainda tem muito atrito. Se ele quer saber como que vai ser o próximo ciclo dele, ele olha para esses últimos 3 anos, dos 30 aos 33 anos. E agora, com 33 anos, tem um vírus importante aí com relação ao conflito de território. Então, ele está resolvendo um território que vai ter muita força para ele no próximo ciclo. Por isso, dificilmente ele conseguiria resolver isso antes dos 33 anos, por conta dessa qualidade de tempo e dos ciclos. Entendeu, Gabi? Existem coisas que a gente precisa passar antes, né, para entender e resolver e algumas decisões serem tomadas de fato, né? Sim. Gente, eu sou ruim de conta. 33 dividido por 2 Dá 16,5. 16,5 dividido por 2 Aí dá 8, 8,5 também, 25. 8,25. 8,25. Depois 4 e alguma coisa. 4 e 12, né? Gabriel, o que que você lembra que você mudou de território com 16 anos? Teve uma mudança de escola, de colégio, que eu estudei dos 11 aos 15, mais ou menos, né? Você E foi uma estudou dos mudança 11 de aos 16? ambiente. Dos 11 ao 15 eu estudei numa escola, num colégio, num ambiente, e depois eu fui para um ambiente, um colégio mais de elite, vamos assim dizer, né? Muito bem. Então, ali, definição de território, ó. Aí a gente precisa de um tempo específico para depois resolver isso de novo. Com 8 anos de idade, mudança de território, definição de território. Não sei, mas pode ter sido mudança de casa, talvez. Não teria que confirmar com a minha mãe. Separação de pais, se houve. Não, foi com 15, de 15 para Ó, então 16, ali que é um com outro 15 ponto teve também. muita força essa definição de território. Aí vou ficar com o pai, com a mãe, além da mudança de escola, né? Porque aí você falou agora de paz, é que foi no ano anterior, de fato, mas houveram questões de talvez antes, de que isso talvez aconteceria antes, né? Mas aí pelo fato de minha mãe ter engravidado com, com 10, aí meu irmão nasceu, eu tinha 11 anos e meio, aí eles ficaram mais um tempo, né? Mas a separação, ela iria acontecer talvez antes, não sei agora em que outro momento, né? Mas Sim, essa sim. questão de 8 anos, se foi, não sei se teve algum momento desse ou se tem também a questão do fato de mudança de casa, que eu mudei de casa algumas vezes, né, quando eu E fui para agora você está Uberlândia, mudando de casa, né? Ó, que engraçado. né? Coincidência, gente? Coincidência? Não tem coincidência. Peguem essa técnica, algo que você está passando de muito importante agora, pega a idade que você tem e vai dividindo por 2. E vê o que aconteceu nessas datas quando você divide por 2.
Para que isso, Tamires? Ah, então eu vou ficar presa no passado? Não. A gente esquece o que precisa esquecer e a gente lembra o que precisa lembrar. Então, o que o Gabriel lembrou aí é o que ele dá conta de lidar. O que ele não lembrou, não está na hora ainda. Ele não dá conta de lidar com isso. Mas o que ele lembra ajuda a fazer sentido para o que ele está passando agora. Então, como a gente tem muitos problemas com o passado, a gente tende a fugir do passado. E, na verdade, em evolução espiritual, quando a gente vê espíritos mais evoluídos falando sobre isso, eles nos alegam que quanto mais consciência a gente tem, mais lembrança do passado a gente tem. Então, o que você não lembra agora, tudo bem, não precisa ficar futicando, senão você vai achar coisa que você não dá conta de lidar. Se você não lembra, é porque não dá conta de lidar. Mas se você lembra, é porque você já tem condições de fazer isso e essa vai ser uma informação muito importante para você entender o seu presente. Não é ficar preso no passado. Só que você utiliza o retrovisor do carro para trás para você entender o caminho que você passou. Se você ficar só olhando para o retrovisor, você não olha para frente, aí você bate na frente e tem problemas maiores. Mas você precisa do retrovisor para saber o que já aconteceu. Entendendo isso, fica mais fácil para o Gabriel entender por que esses sintomas apareceram agora, por que ele está passando pelo Covid agora, olha a mudança de casa, olha a definição de território que teve com 16 anos, aí você pode fazer mais correlações aí, Gabriel, com o que você vivenciou nessa elite aí dessa nova escola, com o que você está vivenciando agora. Lá foi uma definição de território e agora que temática que tem semelhante a essa questão de nível, de escolaridade, de finanças, de outras coisas aí que você está resolvendo. Porque aí a gente para de brigar com algumas situações. Com relação ao olfato, que o Gabriel queria trabalhar hoje, tem pessoas com Covid-19 que ainda na fase de sintomas ali de 15 dias, o olfato já volta. Tem pessoas que já passaram pelo Covid-19 que o olfato não voltou até agora. E isso está relacionado com o conflito. Então, o quanto ele vai conseguir clarear esse farejar o perigo. Se para ele essa mudança ainda está num nível de que ele está farejando o perigo com relação ao território dele, não sei como que vai ficar essa mudança, tenho incertezas de como vai ser o processo, esse olfato aí ele ainda pode demorar um tempinho mais para se restabelecer. Como que tá isso para você, Gabriel? Ele voltou parcialmente, né? Tá parcial. E tá meio parcial também as certezas, né? De como que Olha aí. vai ser algumas coisas e outra. Né? Você quer saber como que, se você vai estar com certeza ou não, a hora que seu olfato voltar um pouquinho mais, você vai perceber, opa, acho que agora eu estou mais seguro com relação a todo esse processo de mudança e de definição de território aí. Por quê, gente? O corpo ele protege, então se está difícil proteger o perigo, se está difícil farejar o perigo, o corpo ele vai arrumar sinusite, ele vai arrumar bloqueios para você não farejar tanta coisa que pode te trazer problemas. Agora, o cheiro que eu senti até agora já me deu tranquilidade, tudo que eu fiquei sabendo que vai acontecer, eu já não estou tão inseguro, pronto, já consigo voltar e os meus órgãos vão funcionando naturalmente, normalmente. Você tem algum órgão seu que não está funcionando de forma natural, que ele não está fazendo aquilo que ele deveria fazer? Intestino, por exemplo. Intestino, ele filtra o que é importante e coloca para fora o que não serve mais. Não está fazendo isso que ele deveria fazer? Está resolvendo algum conflito. Ou ele está numa fase ativa, ou ele está numa fase resolutiva. Covid-19, vírus, é fase resolutiva. O vírus é lixeiro. E essa fase de resolução de conflito, ela é dividida em 3 etapas. Tem a fase de sintoma e tem a fase sem sintoma. A fase de sintoma é uma delas. Gabriel ainda vai terminar de resolver isso para entrar na fase de sem sintoma. Não quer dizer que ele ativou de novo o conflito, mas ele ainda está resolvendo coisas que
O tempo a gente não tem como saber, porque vai depender do tempo que durou esse conflito dele com relação ao território. Ficou claro para você, Gabriel? Sim, ficou claro. Claro. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta antes de eu fazer o resumo para o pessoal que não estava aqui desde o início? E, gente, quem tiver dúvida também sobre o Covid ou sobre a dor surge do nada, pode perguntar aí enquanto o Gabriel faz a dele. Não, agora tá tranquilo. Com relação a isso, tá tudo beleza. Ah, Pode fazer o resumo pro pessoal. muito bem. E ó, depois desse atendimento que o Gabriel fez aqui agora, ele pode ter mais sintomas de resolução de conflito. Pode ser que ele tenha dores de cabeça, tenha mais sensação de mal-estar, dependendo do que ainda faltava ele entender. Mas isso é sinal de resolução de conflito. Se ele tiver entendido mais coisas, ele pode ter mais sintomas. Para vocês não acharem que o sintoma é só algo ruim. Ele te dá sinal também de que você está resolvendo mais coisas. Gente, resumindo então, no bate-papo de hoje de comportamento e consciência, o tema especificamente da consciência corporal, a gente só tem como saber se a dor surge do nada ou não, se a gente presta atenção no nosso corpo. A Cris perguntou aqui, Tamires, estou com uma dor no calcanhar direito do nada. Do nada? Será que é do nada? Ela pode ter começado agora, mas ela está dando sinais há um tempo. Simone perguntou qual orientação seria ideal para o Gabriel o que observar. O que observar daqui para frente... Tá, deixa eu fazer o resumo, que aí eu já coloco o que ele deve observar daqui para frente. Porque aí no resumo eu falo o que ele tem que observar para trás, né? Então, o Gabriel pediu para a gente trabalhar a questão da perda do olfato e do paladar por conta do Covid-19. O Covid-19 é causado por um vírus. O vírus ataca o nosso tecido cerebral, que cuida das nossas partes relacionais e de delimitar o meu território. Meu território vai até aqui, não, meu território vai até aqui. Meu território significa isso de trabalho, meu território significa isso de família. Cada um vai ter para si um modelo de território. Esse modelo de território você moldou, mas em cima de muitas crenças que vieram da sua família, de muitas relações, do que a sua mãe acha que é importante, do que o seu pai acha que é importante. Por mais que o Gabriel tenha o modelo dele de território hoje, ele é influenciado por muitas coisas. Influenciado pela família dele, influenciado pela esposa dele, influenciado pelo trabalho dele. E só ele pode realmente descrever aqui pra gente até onde vai esse território dele. Como que ele consegue perceber o que é dele e o que vem da família dele? Olhando para trás, principalmente na infância. Ele vai lembrar do que na infância dele era importante para ele. Na infância dele era importante estar em casa ou estar brincando com os coleguinhas. Tem criança que gosta de ficar mais em casa, tem criança que gosta de ficar mais com o coleguinha. Na fase da adolescência, o que era mais importante para ele? Estudar ou paquerar? O que era mais importante? Ir para balada ou curtir momentos de família? O que era mais importante? Ter um vínculo religioso ou não? Aí ele vai entendendo o que é importante para o território dele, para ele saber hoje de onde vêm as influências do território dele. Nunca vai ser só da cabeça dele. Sempre vai ter influências. E agora o Gabriel está passando por mudanças de cidade, por mudanças de trabalho. Então ele está remodelando o território dele. Quando o corpo dele... Aí a Cris colocou que gostava dos coleguinhas, baladas e igreja. Aí ela pode ter mais clareza do território dela atualmente. Quando o corpo dele entendeu no cérebro inconsciente que ele já estava pronto para resolver esse território, que tudo que ele já tinha buscado, entendido, estudado, vivenciado, já tinha dado clareza para ele, aí o vírus pode atuar. Aí o vírus vem trazendo todos os sintomas, tanto que ele falou que após a reunião que ele teve, o estudo, vieram sintomas intensos de febre. Febre, gente, é o corpo colocando para fora o que já não precisa mais. E ele perdeu o paladar e o olfato.
Paladar e o Isso foi olfato vai estar depois. depois, né? Paladar e olfato foram 3 dias depois. Muito bem. E aí depois, quando aparece o sintoma do paladar e o olfato, é porque a definição de território tem relação com esse farejar o perigo. Tudo que ele estava farejando antes, mudo ou não mudo de trabalho, mudo ou não mudo de cidade, como que vai ficar minha família, como que vai ficar meu financeiro, como que vai ficar... E aí eu vou farejando, opa, farejo esse caminho aqui, ah, esse daqui é mais ou menos, aí eu vou lá e farejo outro, ah, esse daqui vai ser um pouco melhor, mas aquilo que eu queria não vai ter nesse. E aí a gente vai farejando e juntando tudo que é importante. O corpo dele entendeu que ele já tinha farejado tudo que era importante, aí vem a perda do olfato para corrigir toda essa região. Mas esses sintomas que apareceram no Gabriel agora, ele já estava tendo sintomas de definir o território dele há um tempo atrás. Ele poderia não ter sintoma de resolução de conflito. Qual é o sintoma de resolução de conflito? Febre, perda de olfato e paladar, cansaço no corpo. Esses são sintomas de resolução de conflito. O que muitas pessoas não sabem, porque a medicina tradicional ainda trata doença com sintomas. Aí eu acredito que eu estou doente neste momento. Na verdade, o Gabriel estava resolvendo as doenças do espírito dele, da alma dele, do território dele, há um tempo atrás já. Ele já estava vindo resolvendo. E por que que isso aconteceu agora? Porque ele está com 33 anos numa virada de ciclo. Na qualidade de tempo da vida dele, seria muito difícil isso acontecer antes, porque ele precisava passar por essas fases do ciclo para isso acontecer agora. E aí a gente dividiu as datas e encontrou outras resoluções de território na metade da idade, de 33 anos, 16 anos, 8 anos e assim por diante. Daqui para frente, o que que o Gabriel vai precisar prestar atenção com relação ao território dele? Se essas decisões que ele tomou tá trazendo paz para o coração dele. Esse é o sinal mais importante para a gente saber que caminho seguir com relação ao farejar o território. As decisões de trabalho, as decisões familiares, financeiras, de filho, tá trazendo paz para o seu coração, Gabriel? Eu tô mais em paz agora, né? No momento, assim, do que tá vivenciando, não tem tanta paz, mas a direção, sim. Então, mas é bem importante a gente diferenciar que no momento que a gente está vivenciando, às vezes as situações são desconfortáveis. Mas se a gente tiver clareza que essa situação desconfortável está me levando para um caminho que já me dá, só de pensar nesse caminho já me dá paz, já me dá tranquilidade, aí eu sei que isso faz parte do processo. Para que eu não fique na briga e o meu corpo ache que eu estou lutando com um perigo ainda. Se o Gabriel achar que ele está lutando com um perigo ainda, ele vai permanecer com esses sintomas mais tempo. Mas é muito diferente, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, conscientemente entender que isso é um processo de tratamento para a alma dela, para o espírito dela, do que ela achar que ela está no auge de uma doença e que aí as células vão continuar brigando. Consegue perceber a diferença, Gabriel? Uhum. Sim. Né? Então, quando ele estiver fazendo o trabalho dele, as escolhas de trabalho, nossa, isso daqui me traz paz, porque vai me dar o resultado X. Quando ele estiver no relacionamento com a família dele, estar com a minha família nesse momento me traz paz, porque nos outros momentos eu estou me organizando, estou me preparando para estar com a minha família. E quando não está com a família, eu estou em paz, porque no momento que eu estou com a minha família, eu estou num momento de qualidade. Eu estou num tempo de qualidade, né? Verificar se quando você está nas atividades, você tem paz com relação às decisões que você tomou. Se ainda não tem paz, para, escreve, reflita, faz liberação miofascial, porque a liberação miofascial ajuda a movimentar o fluxo sanguíneo com as mitocôndrias para te trazer consciência. Enquanto você está ali movimentando o sangue, você está pensando nas coisas que você tem passado. Parei. Né? Hum. Então, ó, qual a tarefa que vai ficar pro Gabriel nessa semana? Gabriel,
Você me marca que você vai fazer essa tarefa, hein? Gente, a Rita tem feito tarefa. Rita tá super legal mostrando tarefa pra gente, né? Deixa eu só responder o pessoal aqui que eu já passo a tarefa pro Gabriel. Isso, Cris, tem liberação aqui no Insta para alívio de dor no pé. É uma imagem que está no meu IGTV que eu tô com o pé em cima de uma bolinha ou de um rolo, assim. Essa é a liberação para alívio de dor nos pés. Cris, nem é que o Covid é psicológico, tá? O Covid é muito psicológico. Os autores mais recentes, eles alegam que todas as doenças, elas são psicossomáticas, porque elas passam pela decisão do nosso cérebro. Qualquer uma delas. Não é o Covid. Qualquer uma. Dor no calcanhar, problema de estômago, intestino, qualquer uma vai estar relacionado às decisões do nosso cérebro, numa questão de sobrevivência, tá? Sobre as pessoas saberem do resultado, piora muito. Esse foi o seu caso, Gabriel? Você piorou depois do resultado? Como assim? Seu resultado deu positivo? Covid? Deu positivo depois, né? Então, depois que Depois. você pegou o resultado positivo, mudou muito os seus sintomas? Não, já estava em fase de melhorar, na verdade, né? Já estava quase sem sintomas. Só estava só a questão do cheiro mesmo. Aí, Cris, Acho isso que ela não é tá regra, tá? falando, acho que ela tá falando da crise por causa do câncer. Eu acho que quando a pessoa Sim. confirma o câncer, geralmente às vezes a Então, pessoa se na entrega questão mais, do né? câncer, o diagnóstico, ele está mais relacionado... Só que assim, no Covid-19, a gente pode fazer um paralelo muito importante com o câncer também. Porque o Covid-19, ele está levando à morte de muitas pessoas. Então, você poderia ter ido por esse caminho de, tô positivo mesmo e essa doença louca aí que ninguém sabe para onde que vai, que qualquer pessoa pode morrer, independente se é velho, se é jovem. O câncer, ele tem essa característica de uma doença que leva à morte. Quando a gente fica sabendo do diagnóstico, a gente tem essas reações. Mas de Covid-19 também, poderia ser feito o mesmo paralelo. Mas aí fica, gente, esse aprendizado aqui para o câncer também. Não é todo mundo que morre com câncer e não é todo mundo que morre com Covid-19. A sua reação perante o diagnóstico, ela vai depender muito do que você tem de crenças com relação à doença, do que você acredita que pode fazer perante essa doença, né? Aí quando começou, eu queria pegar logo, né? Eu falei assim, quero pegar logo para já ficar imunizado, né? Eu lembro dessa fala. Então eu não tinha medo, né? Apesar de ela ser meio diferente algumas vezes, né? Com algumas pessoas teoricamente saudáveis, mas aí que entra a questão, né? Tá saudável, talvez no corpo, né? Mas a gente não sabe como tá a parte da alma, né? Que se revela no corpo que não está sendo revelado, né? Então acho que esse é o Isso, grande ponto. exatamente. Débora, resumi bem, ficou alguma dúvida? Agora a tarefinha para o Gabriel. Durante essa semana, Gabri, anota em todos os setores da sua vida, você pode fazer uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, se o que você fez de trabalho essa semana te trouxe paz, por mais conflituoso que seja, se quando você estava num momento com a família, você estava em paz, se no momento que você estava com você mesmo, você estava em paz, com esses setores diferentes. E a prática das liberações miofasciais essa semana, pelo menos umas 2 vezes essa semana. E aí, enquanto você estiver fazendo as liberações, vai refletindo sobre o que a gente conversou aqui. Porque ajuda o corpo a sentir em todas as partes essa resolução de conflito, dessa definição de território que você está passando. E aí, depois você me conta se você entendeu mais coisas, se tiveram mais coisas que vieram na sua cabeça assim, nossa, fez sentido daquele negócio da live, que a liberação facial Uhum, ajuda nesse entendimento, quando faz esse movimento de fluxo sanguíneo. fechou. Fica a tarefa para vocês também. Anotem durante essa semana se vocês sentem paz com aquilo que vocês estão fazendo, para saber as decisões que vocês tomaram. E para você ter mais clareza dessa paz, pratica a liberação miofascial pelo menos 2 vezes essa semana e marca @Gabriel Lopes, @Tamires Cortar, para a gente saber como que anda as tarefas de vocês.
Fechou, gente. Beijão. Finalizamos, é isso. Boa Ótima semana para vocês, semana. Gabri, bom trabalho. Igualmente, Até Nilce. Tchau, mais, tchau. gente. Tchau, tchau.